Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos aprender como fazer uma calculadora aqui no Python 3. Bom, nesse primeiro momento, ela não vai ter a parte gráfica, tá bom? Então, vamos lá. Vou vir aqui no iniciar, digitar Python, vou abrir o idle. Então tá, aqui no idle, vou vir em File, New File. Eu já vou salvar esse arquivo, porque para executar eu preciso deixar ele salvo. Então vou vir em File, Save. Eu seleciono a pasta que eu quero salvar e coloco o nome que eu quero. Então, t1.py. Bom, então vamos lá. Numa calculadora, vamos pensar o que a gente precisa. Nós precisamos do mais básico, né? Então, o usuário tem que formar os números e, por fim, indicar qual é a operação que ele quer fazer. Então, vamos deixar aqui para o usuário informar os números. Então, vamos lá. O usuário vai formar o número 1, que vai ser igual a um input, ou seja, o usuário vai informar essa informação e vamos colocar uma mensagem para aparecer para ele. Então, informe o primeiro número. Então, ele vai informar o primeiro número aqui. Então, dei 2 pontos e dei um espaço. Eu quero que isso seja um float, certo? Então, eu vou botar um float ali. Float é um número com casas decimais. Então, eu vou copiar e vou colocar também o número 2. O número 2 vai ser a mesma coisa, só que em vez de primeiro aqui, vai ser segundo. Depois, o usuário vai ter que informar qual é a operação matemática que ele quer fazer. Para isso, eu tenho que designar, por exemplo, um número para ser uma operação. Então, vamos ver como que vai ficar. Eu vou vir aqui e digitar print, vou abrir parênteses e vou colocar. Deixa eu já copiar isso aqui, que eu vou usar depois. Vou colocar aqui, 0 é referente à soma. Então, se o usuário digitar o 0, vai ser realizado a soma. Se ele digitar o 1, vai ser feito a subtração. Vai ser menos. Se ele digitar 2, vai ser a multiplicação. E por fim, se ele digitar 3, vai ser a divisão. Bom, eu tenho que informar isso aqui para o usuário para ele saber que o 0 é referente à soma, que o 1 é referente à subtração, que o 2 é referente à multiplicação e que o 3 é referente à multiplicação. Vamos rodar para ver como que está até agora? Então está aqui, informa o primeiro número, eu vou informar, por exemplo, 10, informa o segundo número, 5. E aparece aqui os números que são referentes a operações. Então, eu vou deixar para inserir um espaço entre o informar número e aparecer aqui quais são as operações, tá? Então, eu vou colocar aqui um print vazio. E também vou colocar um print vazio aqui embaixo. Só para dar um espaço. Bom, então, agora que o usuário já sabe quais são os números das operações, ele vai ter que informar qual operação ele quer. Então, eu vou colocar aqui a operação, vou botar sem acento, vai ser referente a um input, que o usuário vai informe a operação, informe o número da operação, então aqui o usuário vai informar o número da operação, e eu quero que isso seja um número inteiro. Vou transformar isso num número inteiro. Ótimo. Próxima coisa, vou também dar um espaço aqui. Então, vou dar um espaço entre as mensagens que aparecem. Ótimo. Vamos rodar, ver como que ficou? Então, vou dar aqui rodar. Então, informa o primeiro número. Por exemplo, vou colocar o 10 de novo. Informa o segundo número, 5. Aparece aqui, então, agora, o 0, 1, 2 e 3. E, por fim, informa o número da operação. Posso colocar 3. E aí, o código encerra. Então, agora precisa ser feito o cálculo. Para isso, a gente vai usar o if e elif. Então, vamos lá. Então, vou digitar aqui primeiro, if, se a minha operação, deixa eu dar um espaço aqui, se a minha operação for igual a 0, eu quero que isso seja uma soma. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, print, e agora eu vou somar esses números. Bom, vamos lá.
Nesse primeiro momento, eu estou interessado em fazer um código que você consiga entender. Não necessariamente ele está escrito da melhor maneira possível, tá bom? Então, não necessariamente as boas práticas estão sendo seguidas aqui nesse momento. Nos próximos vídeos, nós vamos melhorar esse código utilizando as melhores práticas, tá bom? Mas nesse primeiro momento, é para você que está conhecendo o Python saber como realizar determinada atividade. Então aqui eu quero que apareça somente a soma e depois a gente vai dar uma melhorada. Então a soma vai ser literalmente o número 1 mais o número 2. Vamos ver se está funcionando? Vou vir aqui em rodar. Vou dar OK. Então informa o primeiro número, 10. Informa o segundo número, 5. Informa o número da operação, 0, que é a soma. Então já tenho aqui que é 15. Bom, vamos fazer com outro, com o restante? Então eu vou botar aqui um else if, operacão, foi igual a 1. Eu quero que, eu vou copiar aqui do de cima e só vou trocar o sinal de mais para menos. Vou copiar o else if aqui também de novo, para o caso 2. Vou copiar o print aqui. Então vamos ver, o 2 é referente à multiplicação. Então, em vez do menos, vai ser vezes. Vou copiar tudo isso aqui agora. Vou colar aqui embaixo. E se for o 3, vai ser a divisão. Vamos ver se está funcionando, então? Vou lá, rodar. Vou dar OK. Informa o primeiro número, vou botar 10. Informa o segundo número, 5. Então, soma a gente já viu, vou fazer aqui de novo. Soma dá 15. Vamos rodar de novo, vamos fazer todos. Então, 10, 5. Agora, o 1, subtração. 10 menos 5 é 5. É o valor que está aqui. Próximo. Vou rodar. 10 e 5. Agora é o 2, que é a multiplicação. Dá 50. 5 vezes 10, 50. E, por fim, 10, 5. A divisão, que é o número 3, é referente a 2. 10 dividido por 5 dá 2. Vamos dar uma melhorada aqui nesse print? Vamos incluir mais informações. Bom, mais uma vez eu repito. Aqui nós podemos escrever isso de uma maneira melhor, tá bom? Mas aqui, no primeiro momento, eu não vou fazer isso. Então eu quero que apareça o seguinte. Se eu fizer uma operação de soma, eu quero que apareça na mensagem não somente a soma, mas sim apareça o primeiro número mais o segundo número é igual a e o resultado. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui por enquanto. Eu não vou apagar, eu vou voltar, eu vou criar uma nova linha aqui. Então, vou fazer assim, que a gente compara o que estava antes com o que estava depois, certo? Então, eu vou colocar aqui N1, o número 1, né? Número 1, ou seja, o número que o usuário informou, vírgula. Quando eu coloco a vírgula, o print já deixa um espaço entre os valores que estão aqui, tá bom? Então, depois do número 1, eu vou colocar mais, vírgula, número 2, vírgula, entre parênteses, é igual a... Aí eu coloco a vírgula aqui e vou colocar isso daqui. Bom, vamos ver como que ficou então? Vou rodar. Informa o primeiro número, 10, 5, soma 0. Então tá aqui, ó. 10 mais 5 é igual a 15. Vamos rodar de novo. Vamos trocar os números para ver. Então eu vou botar agora outros números. Vou botar, por exemplo, 7 e 9. E para soma. Então, 7 mais 9 é igual a 16. Então, é bem mais legal ver a mensagem completa do que somente o 16. Vamos fazer isso para todos? Então, eu vou apagar aqui. Eu vou copiar isso daqui e substituir nos outros, tá? E a gente só altera o que está escrito. Então, 0 é a soma, tá ok. Vamos para o segundo. Esse aqui é menos. O número 1 menos o número 2 é igual a o número 1 menos o número 2, correto?
Esse aqui vai ser a multiplicação, então eu vou colocar vezes. E aqui eu vou trocar o sinal de mais por um sinal de vezes. E por fim, aqui, que é a divisão, o número 1 dividido pelo número 2. Então, o número 1 dividido pelo número 2, 1 dividido por 2, vou botar um por aqui, é igual a o número 1 dividido por 2. Bom, vamos rodar e ver como ficou? Então, informe o primeiro número. 8. Depois, o segundo número, 6. E a multiplicação. Multiplicação é o 2. Aparece aqui. 8 vezes 6 é igual a 48. Bom, tem um detalhe aqui na divisão. Vamos ver qual é? Um pouquinho rodar e vou colocar, por exemplo, 8 e 9. Observe quando eu coloco para dividir. Vou colocar então, dividir é o 3, divisão, 3. Ficou aqui. 8 dividido por 9 é igual a 0,888888. E às vezes você não quer que apareça esse tanto de casa decimal. Então é bem fácil para resolver isso. Aqui eu vou digitar então a função para arredondar, é round. Ou seja, eu quero que seja arredondado. Então eu coloco aqui os números, vírgula, e quantos números eu quero. Quero que sejam por 2 números. Certo? Eu vou quebrar aqui, ó, só para caber tudo na mesma linha. Então tá aqui, a operação 3 vai aparecer o número 1, vírgula, aí dividido por, vírgula, número 2, vírgula, é igual a, aí vírgula, arredondar essa divisão com 2 casas decimais. E aqui tem que fechar um parênteses. Então vou vir rodar, vamos ver como ficou agora. Quando eu faço o mesmo de antes, 8 e 9, divisão é o 3, aparece aqui. 8 dividido por 9 é igual a 0,89. Bem melhor do que esse tanto de casas decimais. E aí aqui você pode decidir quantas casas você vai querer. Bom, então nesse vídeo nós vimos rapidamente como podemos montar uma calculadora aqui no Python 3, interativa com o usuário. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como melhorar o que nós escrevemos aqui, para não ficar tão grande como está aqui. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontro.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui no comentário. Eu te encontro em breve, abraços e até mais!